Olá, vamos ao nosso primeiro vídeo, nesse caso a nossa primeira aula, de mão na massa nesse nosso projeto, projeto quadro este, acabei dando o nome mesmo de projeto quadro a este nosso projeto, onde nós vamos desenvolver esse sistema de gestão e gerenciamento de documentos que passam talvez por seu setor aí na sua empresa para te ajudar a gerir e a anotar algumas coisas que passam pelas suas mãos. Então, sem muitas relações, por favor, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa seu like no vídeo caso você goste, compartilhe o vídeo, compartilhe o canal, na verdade, para nos ajudar a crescer, porque é complicado trazer esses vídeos aqui no YouTube, é uma tarefa não muito fácil, mas temos trazido conteúdo de muita qualidade, então espero que você dê a sua força aí desse lado, compartilhando e se inscrevendo no canal, deixando o seu like também, que é tudo grátis para ti. Então, dito isto, vamos começar criando o nosso projeto aqui. Bom, vou criar o meu projeto aqui, vou criar com o meu nome, vou dar o nome de app mesmo, app.py, perdão, app.py, nesse caso, e vamos começar criando o nosso projeto. Primeiramente, aqui eu vou importar a biblioteca, ou seja, bibliotecas que eu vou estar a utilizar. Então, vou estar a utilizar aqui o custom tkinter, então vou dizer o import custom tkinter, vou lhe apelidar com o ctk. E depois vou dizer aqui from custom, perdão, aqui é from custom tkinter import all. Certo, feito isto, inicialmente vamos trabalhar simplesmente com isto lá, mas a posterior vamos importar outras ferramentas quando nós formos a precisar. Então, para esta aula, isso aqui vai ser suficiente para nós trabalharmos com ele. Dito isto, vamos primeiramente, vou aqui criar primeiro a configuração da nossa página, nesse caso, vou criar a minha classe principal, então vou aqui definir a minha eh, classe, e vou dar o nome da classe mesmo de app, e vou aqui colocar o nosso ctk.ctk, que vai chamar a nossa janela, nesse caso, perdão, .ctk. Aqui vou colocar o meu dois pontos, vou criar o meu PS aqui. E aqui embaixo vamos colocar o nosso habitual if name. Então, esse if name, o que quer dizer mais ou menos? If name, vamos aqui dar o if name, é igual a, entre aspas, dois traços, main, dois traços também, dois pontos, e vamos rodar aqui a nossa aplicação. Então, app vai receber a instância, na verdade, da nossa classe app. E vamos rodar o nosso app. Então, app.mainLoop. Exatamente. Feito isto, temos que acreditar que a nossa janela ela já está rodando. Vamos no nosso Run and Debug para nós podermos verificar se já temos a nossa janela rodando. Feito isto, vamos tentar ver aqui se ou seja, o nosso código já está aí trabalhando e rodando. Então já temos aqui a nossa aplicação já rodando. Então vamos criar nossas primeiras configurações desta nossa aplicação aí para esta aula. Então, as primeiras configurações que nós vamos criar aqui nesta aula, vou primeiro definir nesta nossa classe, vamos definir a nossa função init. Para você que já conhece Python, sabe que se você trabalha com classe, tens que ter o habitual init. Então, cliquei aqui em Resave, ele acabou de criar essas tantas coisas que por agora não temos necessidade de usá-las. Apenas vamos deixar aqui o self, o args, o cargs, não vamos usar esses assuntos por agora. Então, vamos apenas dizer aqui self. E também aqui no init vamos deixar apenas o super e o init. Então, que o args também não vamos usar e vamos deixar isto super.init. Basicamente aqui o que estamos a fazer é, nesta linha de código, estamos a dizer o que? Se o que for rodado nesta aplicação for mesmo esta aplicação aqui, então você vai rodar este todo o código. Se não, isto aqui não fui eu que importei, talvez o próprio VS Code importou, então vamos apagar. Na verdade não precisamos disso por agora, para a nossa aplicação rodar.
Então, eu dizia, aqui diz se a aplicação que você estiver a rodar foi esta mesma aplicação, onde contém onde contém esta classe, ou seja, onde contém este nome, então você vai rodar este código. Se não, não roda este código. Então, o que está a acontecer? Se eu, por exemplo, criar um outro módulo ou uma outra coisa, um outro ficheiro, e se eu importar este ficheiro para lá, ele vai apenas permitir rodar algumas partes, não vai rodar toda a aplicação ela. Por quê? Porque não está dentro do if name. Então, isto é muito importante em Python para você fazer. Bom, se não fazer, vai rodar. Mas se você usar isto, é muito importante em questão mesmo de segurança do debug e do run da sua aplicação. Dito isto, o def-init, na verdade, este define a classe principal, a função principal de uma classe, onde dentro dela nós podemos colocar lá todas as outras funções que vão entrar dentro da nossa classe. Então, esta é a classe principal, é a mais alta classe, onde nós vamos instanciar, vamos chamar todas as outras funções que nós vamos usar dentro da nossa classe. E inicialmente nós podemos aqui começar definindo uma nossa classe que vamos usar nesta nossa aplicação, que é o Windows Config. Então vou definir aqui a minha primeira função, vou dar o nome de Windows Config, na verdade vou configurar config, vou configurar aqui a minha janela principal. Uh, Quais são as configurações que eu vou ter que fazer? Vou dar o título à minha janela principal, então vamos chamar aqui self. Na verdade, para chamar self, temos que colocar self nesta função. Então, self para referenciar que é desta classe. Então, ponto, vou colocar aqui o meu title. Então, vou colocar aqui o title, que vai receber, entre parênteses, que é uma função, e vai receber uma string de nome do título. Então, vou colocar aqui sistema de controle de documentos. Exatamente, sistema de controle de documentos. E a outra coisa que também vamos configurar aqui, vamos chamar o nosso self, vamos configurar a geometria da nossa aplicação. Então, geometry, para essa nossa aplicação, eu criei uma geometria inicial de 800 por 650 pixels. Então, vou criar aqui 800 por 650 pixels. Você pode estar a fazer da mesma forma que eu estou fazendo, ou você pode optar de acordo com a tela que você quer fazer da sua aplicação. De lembrar que este geometry, ela é a geometria da aplicação inicial, ou seja, da tela inicial. Você pode ver que se eu vir para aqui, depois de criar esta classe, para ela poder funcionar, temos que, perdão, esta função para ela poder funcionar dentro da nossa classe, temos que lhe chamar aqui dentro do int. Então, vindo dentro do int, temos que chamar aqui self.windowsconfig e chamarmos esta função. Agora nós já podemos rodar a nossa aplicação, você irá ver que a nossa aplicação ela vai trazer alguma geometria inicial já desejável de 800 por 650 pixels. Então vamos rodar aqui. Vamos verificar o que está acontecendo até então. E temos aqui o nosso 800 por 600 pixels, nesse caso que é 800 de largura e 150 de altura. E temos aqui sistema de controle de documentos como título da nossa aplicação. Então, basicamente, as nossas alterações até então estão a funcionar, ou seja, as nossas configurações da nossa janela estão a funcionar. Temos que colocar mais como nossa janela, self. Vou colocar aqui o nosso set appearance mode, nesse caso para selecionar a aparência do tema do sistema, e eu vou colocar aqui definido como system. Vou deixar definido como system para ele pegar o tema do sistema quando você for iniciar a sua aplicação. E vamos criar a posterior aquele botão de Dark Light para poder fazer alterações segundo o desejo do usuário. Então, mas inicialmente eu vou deixar isto em System, ou seja, definido pelo tema do sistema da máquina. Por isso que eu deixei aqui em System. E também vamos aqui impedir com que o usuário ele minimize a sua janela. Por exemplo, aqui temos 650 por 800, mas ele não está impedido de minimizar até fechar esta janela, de maximizar. Mas maximizar nós podemos, mas minimizar eu não quero que deixar o usuário minimizar a janela. Então, para eu fazer isto, o único meio que eu usei aqui
eu usei o min size. Min size, vou dizer aqui que é width, nesse caso, a largura. Vou manter a largura como 800 e a altura, nesse caso, que é WEG de 650. O que eu estou a tentar dizer nesta linha da aplicação? Bom, o que estou a tentar dizer aqui, perdão, nesta linha de código, o que estou a tentar dizer aqui nesta linha de código é que a máxima dimensão da nossa janela vai ser de 800 por 150. Então, se você está percebendo, a geometria inicial da nossa aplicação é de 800 por 150. Isso quer dizer que ele não vai baixar nenhum pixel sequer, mas vai maximizar quanto nós quisermos. Então, vou aqui rodar. Esta é a ideia da aplicação, na verdade, que eu estava aqui desenvolvendo. Você pode criar a sua ideia de como você desejar, mas essa é a ideia da aplicação que eu aqui desenvolvi. Se você vir para aqui, pode tentar mover para baixo para minimizar, ou seja, para fechar a tua tela. Ela não vai fechar menos que o que você definiu, mas ela pode abrir. Então, pode abrir, pode maximizar, mas se você diminuir, ele parará sempre em 800 de largura e 650 de altura. Menos que isso, ele não pode baixar. Então, este é o comportamento que eu preciso, na verdade, para esta janela de aplicação. Então, quanto à configuração da nossa janela, isto é tudo que nós temos que fazer por agora. A segunda função que eu vou criar aqui é definirmos o tema. Então, vou criar uma função de definir tema aqui e vou criar aquele nosso botão de switch para nós definirmos o tema. Vou criar aqui def tema, ou seja, set tema. Bom, tema config. Vou dar um tema de config. Exatamente, configuração de tema. Aqui tem que chamar o self para representar que esta função pertence a esta classe. E vamos aqui começar a criar uma função. Nesse caso, vamos criar o nosso switch. Vou dizer aqui self. Vou dar o nome de switch mesmo. Vou dar o nome de switch. Vai receber ctk. ctk switch. Perdão. ctk switch. Este switch e vamos colocar as meias configurações dentro dele. A primeira configuração que nós temos que colocar aqui como parâmetro é dizer onde ele está posicionado. Então ele está posicionado dentro da primeira classe mesmo, que é o self. E vamos dizer o text dele. Na verdade vou colocar o text como none. Perdão. Vou colocar o text como none. Não precisa de nenhum texto. E até que podes colocar como tema. Bom, isso depende de ti. Podes colocar como tema. Posso colocar aqui tema até, para além de ser none. Tema. Vou aqui colocar também o variável. Então, temos que colocar o nosso variable. O variable, nesse caso, vai ser o self.switch var. Então, switch var. Esse é o nome que eu dei. Switch var, perdão. E também vou criar aqui onValue, quando tiver valor, o que vai ser. Então, vou dizer onValue, vou dizer onValue, vou dizer dark. E offValue vou dizer light. Alt Z para criar o wrap no VS Code. Então, vou dizer aqui light. Exatamente. Feito isto, falta apenas um parâmetro, que é o nosso comment. Comment para podermos criar uma variável que vai chamar a funcionalidade desta mudança. Então, vou dizer aqui set tema como nossa variável. Então, precisamos de criar esta variável, precisamos de criar este variable. Então, precisamos de criar esta função, nesse caso, deste comment, e precisamos de criar esta variável. Então, vamos criar primeiro a função. Esta função vai estar dentro desta outra função. Vou dar aqui o nome de setTema. Entendes que esta função aqui não precisa ela carregar o self. Por quê? Porque esta função não está dentro da classe principal, mas está dentro de outra função. Então, ela não é self. Não vai entrar e nem vai precisar de entrar o self. Então, feito isto,
Vamos criar aqui a lógica para podermos trabalhar com o nosso tema. Então, vou dizer aqui if, ou seja, se o quê? Primeiro, preciso pegar o valor desta variável, nesse caso, o valor que está a entrar pelo switch. Então, para pegar o valor que está a entrar pelo switch, vou dizer aqui self.s, switch var, é este nome de variável que eu dei aqui. Posso pegar o Ctrl C e vir aqui, dar um Ctrl V, switch var. Isto vai receber ctk.string var. Nesse caso, por que é string var? É uma variável do tipo string. Então, string var, então vou dizer aqui value. Nesse caso, configurando o valor inicial, vou dizer que o valor inicial é off. Então, inicialmente ele está desligado. Então, se if self.switchVar, nesse caso, self.switchVar, se este aqui, .get, o que estamos a fazer? Estamos a pegar as informações que estão a entrar por este valor. Posso fazer o seguinte aqui, para você poder ver. Vou comentar essas duas linhas de código aqui para você poder entender mais ou menos o que está a acontecer aqui. Vou comentar essas duas linhas de códigos. Ok, não. Essa linha tem que estar. Então, vamos deixar também essa linha aqui. Em vez de ser se, vamos dizer print. Vamos dizer aqui print. Isto aqui, .get. Vamos printar o valor. Vamos rodar e vamos ver o que vai acontecer aqui. Se nós clicarmos o switch var. Então, o switch var, por enquanto, agora ele não vai aparecer. Por que não vai aparecer? Porque nós não lhe definimos para aparecer aqui. Então, vamos dizer aqui self.switch plus, vou posicionar ele com plus, e vamos dizer aqui x vai ser igual a 25 e y vai ser igual a 20. Nesse caso, x para o eixo de x e y para o eixo dos y, ou seja, x para coordenadas e y para as abscissas. Abrindo aqui, ele não aparece. Por que não aparece? Porque ainda não chamamos esta nossa função dentro da nossa classe principal. Então, eu deixei isso a propósito para você conseguir verificar que sempre que você fazer isso, tem que chamar este código dentro da sua função principal. Então, feito isto, vamos chamar aqui set, nesse caso, def tema. Então, vai ser self.tema config, entre parênteses. Se nós atualizarmos agora a nossa aplicação, você poderá ver que o switch vai aparecer na nossa janela. E tem aqui escrito já tema. Se eu clicar, vamos verificar, deixa eu vou levar isso um pouco mais para cima. Se eu clicar, vai ver que aqui vai aparecer um valor do print. Então, está aqui, dark, nesse caso está ligado, e quando está desligado está light. Quando está ligado é dark, quando está desligado é light. Então, basicamente, este get aqui, ele está a fazer esta função. Estamos a conseguir pegar o valor que está dentro do próprio switch. Então, pegando o valor que está dentro do próprio switch, aí nós já podemos conseguir controlar o comportamento dele. Afinal, quando ele ligar, nós precisamos colocar ele para dark, e quando ele desligar, precisamos colocar ele para light. Então, vamos deixar isso para aqui. Vamos dizer que switch var, ou seja, vamos dizer if, nesse caso se, aqui temos que colocar o nosso if, se switch.var.get, nesse caso o valor que nós formos a pegar for igual a on, nesse caso aí entra o valor de on e off, dois pontos que nós temos que fazer. Vamos selecionar para dark. Então vou aqui dizer o que? Vou aqui dizer ctk.set appearance mode e vou mudar isso apenas para o dark.
Pode ser assim dark, pode escrever também assim o dark, não tem nenhum problema. Isso vai selecionar como dark. E também vamos pegar, nesse caso, se não for isso, elif, nesse caso, elif self ponto switch var ponto get, nesse caso, for igual a off, o tema vai ser light. Então, vamos dizer aqui ctk ponto set appearance mode e vamos dizer aqui light. Então, vamos dizer aqui light. Se não for nenhum desses dois casos, else, então vamos forçar novamente, ainda que ele esteja lá, vamos forçar que ele seja o system. Então vamos dizer aqui ctk.set appearance mode, entre parênteses vamos colocar o nosso system. Exatamente. Então a lógica aqui é simples. Podemos apagar este print, não precisamos dele por agora. A lógica aqui é simples. O que está a acontecer? Vamos tentar explicar um pouco o que está a acontecer aqui. Estamos a dizer, pegamos o valor através desta variável ctk switch var, pegamos o valor que está dentro do nosso switch. Então, nesse caso, pela variável. Então, chegando aqui, definimos uma função aonde nesta função estamos a verificar se o switch var, o valor que está a entrar pelo switch var é on. Se é on que o valor está a entrar pelo switch var, então temos que ativar o nosso tema como dark. Se não, se o valor está a entrar pelo switch var é off, então vamos ativar o light. Se não for nenhuma dessas duas, se não for nenhum desses dois casos, nós vamos ativar o system, ainda que o system já estivesse ativo. Então vamos atualizar aqui a nossa aplicação e vamos ver se ela está funcionando como nós desejamos e como nós mandamos ativar. Então, desativado, vamos ativar. Ele tem que estar em dark, ele já estava em dark, mas se nós desativarmos, agora ele tinha que estar em light. Então, ativamos, desativamos, ele tinha que estar em light. Vamos verificar aqui o que nós falhamos. Então, temos aqui nosso set appearance mode. Exatamente, ctk.set appearance mode. Certamente está como nós queremos. Vamos alterar isto para light. E vamos colocar aqui para dark. Exatamente. Então vamos atualizar a nossa aplicação. Certo, atualizada a nossa aplicação está em dark. Ativamos, tinha que estar em light, mas também ele não está conseguindo pegar nenhum valor de light ou de dark. O que deve estar a acontecer aqui? Vamos verificar esta nossa lógica. Switch var.get, exatamente, estamos a pegar o valor igual a on, nesse caso. Tá certo. Entendido. Não é on e não é off. É dark light, na verdade são esses valores que nós colocamos aqui. Perdão. Andei aqui meio que distraído. Então podemos devolver como nós criamos a nossa primeira lógica mesmo. Dark light, perdão. Light. Exatamente. Aqui, para além de ser on, o valor que nós pegamos é este valor que nós imprimimos aqui pelo switch. Então, aqui foi dark mesmo. Aqui foi dark mesmo, que é este valor que nós colocamos aqui, on value. Então, quando tiver valor é dark. Se não tiver valor é light. Então, off value, nesse caso, é light. Então, podemos copiar isto aqui. Ctrl C. E podemos colocar aqui, Ctrl V, light. Se nós atualizarmos a nossa aplicação agora, ela exatamente deve estar a funcionar como nós desejamos. Então, ele está aqui desativado. Nesse caso, se está desativado é light
ele está a pegar o sistema, na verdade, porque não está ativado nem desativado. Se nós ativarmos é dark, se nós desativarmos é light. Por quê? Porque ele já pegou que ele desativou. Então, se nós ligarmos é dark, se nós desativarmos é light. Se nós ativarmos é dark, se nós desativarmos é light. Certamente era isso que nós queríamos criar aqui nesta nossa primeira aula. Então, espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe o vídeo e na próxima aula vamos dar continuidade com esse nosso sistema. Até o próximo vídeo.